tem vivido, amém? Provar aquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite, encerrando então aí esse período, onde nós tivemos essa ministração para os casais, essa ministração para a família, nós vamos falar no texto base. Eu não sei se a igreja lembra, o texto base está lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso de número 18. Esse é o texto base daquilo que Deus nos entregou para que pudéssemos dividir com a igreja nesse tempo, nesse momento. Jeremias capítulo 1, verso 18, se você puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler somente esse verso. Depois você mantém a sua Bíblia aberta e vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Esse texto diz o seguinte: hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Eu vou repetir. Hoje faço de você uma cidade fortificada. Quem aqui nessa noite está precisando de força? Amém, Jesus. Hoje faço de você uma coluna de ferro. Quem está disposto a se colocar nesse lugar? Porque a coluna de ferro, irmãos, ela aguenta peso. Ela é estrutura. E quem aqui nessa noite está disposto a se tornar de fato um muro de bronze contra as astúcias e ciladas do inimigo? Amém. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder e por isso declaramos, Senhor, não há nada em nós que pudéssemos nos tornar forte, não há nada em nós que pudéssemos nos tornar uma coluna, muito menos um muro, Senhor. Por isso nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque como a Tua palavra diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, Deus, que a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é sobrenatural, poderosa, a Tua palavra que não volta vazia, possa ecoar sobre esse espaço aqui nessa noite, possa ecoar aqui, Senhor, nesse salão, possa, ó Deus, invadir esse bairro, invadir essa cidade, porque muitos nesse momento estão proclamando o Teu Evangelho, proclamando a Tua palavra, declarando que no nome de Jesus há poder. Por isso, Pai, nós cremos que nesse momento muralhas, Senhor, cadeias, principados e potestades estão sendo quebrados nessa noite, e nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor não falha, Tu és fiel, Tu és justo, Senhor, mesmo que aos nossos olhos não podemos contemplar algo diferente, ou algo positivo, Senhor, mas o Senhor tem mostrado a todo instante que é diferente. O Senhor é soberano, o Senhor rege todas as coisas, nada está em oculto aos Teus olhos, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não dormita. Então, ó Deus, nós nos prostramos aos Teus pés, Senhor, e nos entregamos a Ti nessa noite. Por isso, Pai, fala mesmo com poder, fala mesmo, Senhor, com autoridade, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Irmãos, esse texto é algo realmente poderoso. É algo poderoso porque ele vai falar, se você voltar um pouquinho aí, alguns versos, a gente vai cair exatamente. Nós estamos no capítulo 1, ali no primeiro versículo é o chamamento, o chamado de Jeremias para o ministério profético. E aí a gente vai ver quanta coisa bonita tem aí. Porque é interessante, irmãos, que diz a palavra do Senhor que Jeremias ele pertencia a uma tribo. E que lá no livro de Juízes você vai encontrar essa tribo tinha feito uma coisa horrível contra os filhos de Judá. A tribo de Benjamim, só para os irmãos poderem lembrar, naquela passagem do levita e da concubina, onde ele vai se hospedar exatamente numa cidade, eu não me recordo o nome, mas pertencente à tribo de Benjamim, diz que
O levita e a concubina foram descansar na casa de um agricultor, na casa de um senhor. E eles chegando lá no período da noite, bateram na casa do Senhor e pediram para que exatamente eles se deitassem com as mulheres. E aí aquele homem falou: não faça isso, eles são viajantes, eles estão aqui de passagem. Não faça isso, são povo de Deus. Não façam isso, não façam isso. Resumindo a história, aquele senhor deu a concubina e a filha dele. E na manhã seguinte, quando eles abriram a porta para continuar a viagem, o levita, o servo dele, já estava ali, a concubina já moribunda, já realmente assim, praticamente à morte. E aí ele percebe que ela havia falecido, então ele coloca ela no cavalo, chega de viagem, e aí ele corta o corpo dela em 12 pedaços, e vai mandando um para cada tribo de Israel, e diz exatamente o que os benjamitas fizeram. E isso, irmãos, trouxe um conflito, uma guerra muito grande sobre a tribo de Benjamim. Foi uma guerra tão grande, irmãos, que a tribo de Benjamim praticamente quase toda exterminada. As mulheres todas foram exterminadas. E depois, até pela misericórdia do Senhor e do próprio povo, eles pegaram outras mulheres, entregaram na mão deles para que eles pudessem novamente continuar ali perpetuando, né, a vontade de Deus na terra. Então, eu estou descrevendo isso, irmãos. Por quê? Porque como foi com Jesus, a história se repete novamente com Jeremias. De um lugar, talvez, indiferente, de um lugar aonde não se espera nada. Jesus, ele foi falado várias vezes: de onde pode vir algo de bom de Belém? E Jeremias, sendo da tribo desses benjamitas, mesmo assim Deus o chama. Deus o chama para algo extraordinário. E quando eu digo algo extraordinário, irmãos, não é retórica nem palavra para te animar. Essa palavra nessa noite é exatamente assim: ou a gente toma posse, ou a gente vai ficar à margem daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Sinceramente eu divido isso com a igreja, porque quando nós estávamos exatamente ali, debruçados sobre essa palavra, Deus falava claramente ao nosso coração: ou a gente se posiciona, se debruça, abraça isso, ou nós vamos continuar à margem, vivendo, irmãos, aquilo que Deus está fazendo por fora, sem estar de fato participando daquilo que Deus está fazendo. Percebam, numa breve leitura, o cenário a qual Jeremias foi chamado. Irmãos, o ministério profético de Jeremias, ele acontece exatamente ali, antes do exílio babilônico e no meio e no começo do exílio babilônico. O chamado profético de Jeremias, ele exerce durante 40 anos. O exílio babilônico foi quantos anos? 70. O exílio durou 70, ou seja, terminou o exílio. Jeremias se foi e o exílio babilônico ainda continuou, para que os irmãos possam perceber a grandeza daquilo que Deus estava fazendo. E ele chamou um homem. É claro que tem outros profetas nesse tempo, como Ezequiel, a Bíblia relata, Daniel já estando lá na Babilônia, enfim. Mas nós estamos aqui dentro do livro de Jeremias e ele levanta um homem, uma pessoa. E aí Deus começa exatamente a falar coisas específicas a Jeremias. Se a sua Bíblia ainda estiver aberta, a partir do verso 4, olha o que ele diz. Olha o que o Senhor diz a Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E aí, verso 6, Jeremias diz: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem.
Irmãos, esse texto já começa exatamente já nos traz uma realidade dura. Deus está a todo instante nos chamando, e a gente está a todo instante dando desculpa. Deus está falando, olha, desde o ventre, desde antes de você pensar em existir, antes de você ter a consciência de quem você era, antes da sua mãe ter te gerado, eu já tinha te separado, eu já tinha te chamado, você já está nos meus planos. E aí Jeremias ouve isso tudo, irmãos, e ele diz somente o seguinte: Senhor, agora não vai dar, porque eu ainda sou muito jovem. Senhor, agora não vai dar, porque eu tenho que resolver alguns problemas. Senhor, agora não vai dar, porque eu estou com uns problemas lá no meu trabalho e agora não vai dar. Senhor, agora não vai dar, porque o meu casamento está horrível, a minha vida está horrível, então agora não vai dar. E Deus está falando para mim e para você hoje: eu te conheço, fui eu que te gerei, eu que dei a vida, eu que tenho cuidado de você, eu que tenho suprido você, e a gente está como? Senhor, calma, agora não, Senhor. Espera mais um pouquinho. Senhor, eu não estou bem de saúde, Senhor. Como é que eu vou fazer as coisas se eu não estou bem de saúde? Senhor, eu sou incapacitado. Ele fala no verso 6, eu não sei falar. Não é isso que Jeremias falou? Um profeta que não sabia falar. Ele dá duas desculpas. A primeira, eu não sei falar. E a segunda, sou muito jovem. E eu fico imaginando alguém tentando, o pastor Giliardi, convencer a Deus de alguma coisa. Se Ele que nos gera, Ele que nos cria. Não é, Alain? Deus, olha, deixa eu te explicar. Deixa eu falar algo para você. Irmão, chega a ser, de fato, até irônico a gente às vezes tentar exatamente dar desculpas àquele que conhece todas as coisas, aquele que prescruta o nosso coração. Nós estamos congregando aqui há 3 anos, a gente sempre fala, irmãos, não há problema nenhum. Prezamos e velamos pela sinceridade. Não precisa ninguém ligar para mim, para o pastor Giliardi, e falar, eu não vou porque eu não quero. Beleza, tá certo. Não adianta ligar para mim, ligar para o pastor Giliardi, falar qualquer... Não, hoje, sabe, eu não estou legal e tal, não sei. Deus está vendo o nosso coração, irmãos. Não é sobre desculpas. Jeremias ali é chamado, ei, eu te gerei, eu te chamei. Quantos milhões de espermatozoides existem ali no momento da concepção da vida? E eu e você fomos escolhidos a estar aqui, irmãos. E vamos continuar até quando? Nos contentando com qualquer coisa. Pastor Giliardi falava na sexta-feira, até quando, casais, vamos ficar nos contentando com um relacionamento medíocre, com um relacionamento mediano, com um relacionamento pautado no silêncio, escondendo as coisas do nosso cônjuge? Até quando? Irmãos, nós temos um poder incrível de exatamente ser consumido por aquilo que nós vemos. E quanto Satanás tem um poder incrível de desvirtuar aquilo que Deus fez de maravilhoso para uma coisa ruim. Vou dar um exemplo. Deus criou o sexo. Quem criou o sexo foi Satanás, irmãos? Nós estamos dando uma palavra para a família, tem adolescentes aqui. Quem criou o sexo foi Satanás? Deus criou o sexo. Aí o que Satanás vai e faz? Ele desvirtua. Tudo que Deus criou o alimento saudável para o ser humano. Aí o que o ser humano vai e faz? Deus dá tudo de melhor para o ser humano.
O ser humano, quando foi criado, irmãos, estava ali no Éden, desfrutando de tudo do bem e do melhor. Mas aí por conta de quê? Do pecado. E o pecado leva à morte. E a gente ainda não entendeu. A gente ainda pensa às vezes que a morte, irmãos, é morte somente física. Mas a primeira coisa que o pecado mata é a nossa alma. E a gente não está entendendo por quê. E aí vai Jeremias lá, a Bíblia não fala, mas diz que ele ainda era jovem. Não vou me ater a alguma idade, mas eu fico imaginando ali um adolescente já indo para a fase adulta, ali quem sabe uns 17, 18 anos, chegando, olha Deus, esse negócio aí não vai dar certo não, eu sou muito jovem. Eu não sei falar, eu sou quietinho, não falo nada, e tal, não sei falar. E aí o verso 7, preste atenção, no que Deus fala. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. A grande questão, irmãos, que eu entendo disso aqui, é que mais uma vez, como nós falávamos lá no início, nós queremos fazer as coisas pela força do nosso braço. Deus fala para Jeremias, você vai em meu nome. Você vai falar o que eu mandar você falar. O que Deus fala para Jeremias é só uma coisa, não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, tem muita gente com medo de fazer as coisas para Deus. Sabe por quê? Com medo de perder outras coisas. O que a Bíblia nos mostra, irmãos, a cada instante é que quanto mais eu faço as coisas para Deus, mais Ele cuida das outras coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu e você estamos correndo ao vento, querendo resolver um monte de problemas, querendo um monte de respostas, querendo resolver um monte de coisa, transformar um monte de coisa. Mas a Bíblia, irmãos, nos mostra que é o contrário. Ei, para tudo! Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas amanhã nós estamos aqui preocupados com o que vamos fazer amanhã. Nós podemos estar aqui preocupados com o feriado, preocupados com a conta que vai vencer, mas nós esquecemos que é o nosso momento, o tempo oportuno, presente, de adorar e glorificar a Deus o tempo todo, porque eu não sei o dia de amanhã. Então é a hora mesmo da gente pular e declarar a videira, a videira, a videira, a videira, a videira, a videira, a vida. É hora de celebrar, irmãos. Nós estamos aqui, esse é o momento. E aí, irmãos, como isso me confronta? Inconstante que eu sou, como uma palavra dessa me confronta, irmãos. Porque eu acredito que se há alguém aqui mais inconstante do que eu duvido. Mas como essa palavra me confronta, porque eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, eu entreguei a minha vida a Ele, eu entreguei tudo a Ele, porque eu ando cabisbaixo, porque eu ando acorrentado, porque eu ando limitado, porque eu ando desanimado, porque eu ando sem perspectiva da vida, porque eu ando desolado. E tudo que Ele fez, e tudo que Ele faz, irmãos, cadê o valor disso no nosso dia a dia? Cadê o valor do sangue de Cristo na segunda? Cadê o valor do sangue de Cristo na terça? Cadê o valor do sangue de Cristo na quarta?
E a resposta, irmãos, nós vamos encontrar aqui, ela é dura, mas é a resposta. E por isso, Deus continua dizendo para mim e para você, olha, foi o Senhor quem designou a nós. Não tenha medo, não tenha medo. No verso 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Autoridade. Autoridade. Deus foi lá e falou, tocou na boca de Jeremias e deu a ele a palavra dele, isso é autoridade. Quantos lembram aqui o que é autoridade, irmãos? Sabe o que é a autoridade de Deus? É a autorização de Deus para você fazer o que tem que ser feito aqui. A autoridade, a forma mais simples para que eu e você entenda é a autorização dele. Acontece, irmãos, é que Deus dá autorização ao pai, Deus dá autorização à mãe, mas quem rege a casa é o filho. E a gente quer que tudo continue bem. Essa é a realidade. Deus dá autorização a alguém, irmãos. Eu me lembro, eu refleti muito sobre isso. Eu me lembro que eu tinha uma dificuldade tremenda assim que Samuel nasceu. Eu e Vanesca. E a gente demorou muito tempo para entender isso. Muito tempo, irmãos. Porque quando uma criança nasce, tem aqui muitos já mais experientes, a sua vida vira de cabeça para baixo, você não tem hora para dormir, você não tem mais hora para fazer as coisas. E parece de fato que quem tem a autorização é o bebê, porque a tua vida gira em torno do horário dele, do choro dele, da necessidade dele. Mas conforme o Samuel ia crescendo, eu falava com Deus, falava assim, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Tem alguma coisa errada nisso aqui. E até que um belo dia, depois também de muita discussão com a Vanessa, que a gente brigava muito sobre isso, eu consegui entender que quem era autorizado a ser pai era eu. Quem era autorizado a liderar a casa era o pai e a mãe, não era o filho. E aí eu entendi que eu tinha que respeitar os horários do Samuel, mas ele tinha que entender que a casa, ela tinha uma rotina. E ele tinha que se enquadrar nessa rotina. Eu tinha que respeitar os horários dele. Aí eu me lembro uma vez que a Vanessa chegou chorando em casa, a gente depois de uma discussão, e ela virou e falou assim, eu não quero mais ir para a igreja. Enquanto o Samuel não cresceu, eu não quero mais ir para a igreja, porque ele dá muito trabalho. E eu fiquei com aquilo no coração, a gente discutiu naquela noite, não é bem assim, não é bem assim. E aí, irmãos, Deus me fez observar o Samuel. E aí eu entendi que o que acontecia? Eu como pai, ela como mãe, eu não respeitava o horário dele. Eu não colocava ele para dormir de tarde. E aí quando chegava na igreja, ele dava trabalho. Aí eu te pergunto, a culpa era dele ou era minha? Eu precisava respeitar o horário dele como criança. Então, 2 horas. Aí eu te pergunto, era fácil? Irmão, botar esse menino para dormir 2 horas da tarde não era fácil. Mas você vai. Mas você vai. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu romper com isso, o culto da Vanessa foi mais tranquilo. O culto do Samuel foi mais tranquilo. O meu culto foi mais tranquilo. Mas era ali um aprendizado, a gente estava aprendendo. Como pai, eu estava aprendendo, ela como mãe, ele como filho, eu estava aprendendo. Porque a gente tem horários, irmãos. Temos horários para médico, temos horários para um monte de coisa. Então a gente tem que aprender, de fato, a respeitar. Mas ele não vai cuidar do horário da casa. Isso é fácil? De maneira nenhuma. O mais fácil seria o quê? Deixa ele fazer o que ele quiser.
na hora que Ele quiser, do jeito que Ele bem entender. Agora, tem muitos mães, todos aqui pais e mães. Se nós fizéssemos isso, como é que seriam os nossos filhos? Se nós fizéssemos isso, como seriam os nossos filhos? Eu não vou entrar nesse mérito, mas a palavra nos leva. Eu sei que hoje em dia dar o limite está cada dia mais desafiador. E aí, como é desafiador, a gente acaba transferindo a autoridade. Deus deu autoridade para o pai e para a mãe. Aí a gente pega essa autoridade e joga nas costas do filho. E aí ele faz o que quiser, na hora que bem entender, do jeito que quiser. E as coisas de Deus, irmãos, têm ordem. As coisas de Deus têm ordem. Por isso que ele fala no verso 9: ei, eu estou te autorizando a ser quem eu já te chamei para ser. A gente às vezes quer autorização para pregar a palavra, né, pastor? Quer autorização para exercer um ministério, quer autorização para abençoar uma vida, quer autorização para fazer o bem ao próximo, quer autorização para fazer uma visita. Irmãos, isso aí Deus já nos deu. Acontece que muitas das vezes a gente age com desculpa, transfere a responsabilidade para o outro, e a gente não entende o que está acontecendo, porque Deus já falou. Nós, nesses 3 anos que estamos aqui, sempre declaramos isso. Eu nunca vou estar onde o pastor Giliardi tem acesso, eu nunca vou estar onde vocês têm acesso, dificilmente aonde eu estou vocês vão ter acesso. E é assim que perpetua o reino de Deus, irmãos. Será que para pregar no meu trabalho eu preciso da autorização da igreja para chegar lá no meu trabalho? Só porque eu tenho um título de pastor lá no meu trabalho, então quando eu pregar eu tenho que colocar? Isso não existe, irmãos. Ele nos chamou para algo. Ele nos chamou para algo, irmãos. Se nós estamos aqui, nós fazemos parte disso. Ele nos chamou. A dura resposta que eu encontro nessa palavra é que muitas das vezes eu estou com medo, muitas das vezes eu não quero falar, e muitas das vezes eu não quero me responsabilizar, como Jeremias diz que sou muito jovem, eu não quero me responsabilizar. E aí, no verso 10 ele diz o seguinte: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Irmão, Deus deu essa autorização. Nós hoje, como igreja, nesse tempo, Cristo nos deu a autorização para isso. Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes dele declarar isso, ele disse: o Pai me deu essa autorização. O Pai me deu essa autorização. Então, se eu e você somos igreja, irmãos, nada nem ninguém pode ir contra mim e contra você. Às vezes nós estamos passando por desafios, dificuldades, por mais simples que possam parecer, mas a gente se esquece disso. Eu tenho um Deus. Quantos aqui tem esse Deus? Quantos aqui tem esse Deus? E por que amanhã a gente vai estar desesperado, irmãos? Me responde. Por que na terça-feira a gente está desesperado, irmãos? Se nós temos a esse Deus. Por que na quarta-feira a gente está com tanto medo? E aí ele continua no verso 11, e a palavra do Senhor vem a mim. O que você vê, Jeremias? Veja o ramo, olha o desafio de Jeremias. Preste atenção nessa leitura. Verso 11. Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. Verso 12, o Senhor me disse: você viu bem,
pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Quem está vigiando para que a palavra dele se cumpra? É o próprio Deus, irmãos. Amém? Verso 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Verso 14. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que o cercam e contra toda a cidade de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as maldades, por terem me abandonado, queimado incenso a outros deuses e adoraram a outros deuses que as suas mãos fizeram. Deus, nesse momento, dá a Jeremias o pronúncio daquilo que Babilônia viria fazer, exatamente do norte viria. E eles iriam sitiar Jerusalém. Então Deus ali dá esse pronúncio, dá essa visão, dá esse entendimento para ele. É sobre isso que você vai anunciar, é sobre isso que você vai falar. E você vai falar também que isso está acontecendo por quê? Porque o povo abandonou a Deus. Porque o povo abandonou a Deus. Queimaram incenso a outros deuses, adoraram outros deuses. E aí, irmãos, quantos deuses nós temos levantado? Quantas prioridades nós temos colocado diante da nossa vida? Quantas vezes, de fato, nós temos abandonado a Deus e dado desculpas? Senhor, hoje não vai dar. Senhor, hoje não. Quando der, amanhã, Senhor, vamos ver. Vamos ver. Depende do horário, depende das coisas, vamos depender. Amanhã a gente vê. E nisso, irmãos, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, mas Deus está anunciando. Imagine um jovem com medo de falar, um jovem que imaginava que a responsabilidade era grande, mas ele não tinha como fugir. E agora ter que assumir essa responsabilidade de falar para o povo: povo, se prepara, que o juízo de Deus está vindo. Povo, se prepara, nação de Israel, se preparem, porque o que Deus falou vai se cumprir. Pela desobediência, pela idolatria, por terem abandonado a Deus, a consequência vai vir. Aí chega no verso 17. Ele diz o seguinte: e você? Prepare-se. Quantos aqui estão preparados? Eu acho essa palavra, irmãos, muito pertinente para o nosso tempo. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo lá em Israel e Irã é profecia de Gog e Magog. Mateus 24 diz que rumores, avisos de guerra, seriam o início das dores. O quanto nós estamos preparados, irmãos, para a batalha? O quanto eu e você estamos preparados para enfrentar os desafios? O quanto de nós estamos preparados? Deus disse a Jeremias: vá e prepare-se. E aí eu fico pensando, como o pastor Giliardi gosta sempre de mencionar, tentando entrar ali no cenário do contexto, a cara de Jeremias e imaginando ele: mas como é que eu vou me preparar para isso? Como eu vou me preparar para isso, Senhor? Como eu vou conseguir me preparar para isso? Me diz aí o livro que eu tenho que ler, me diz aí aonde eu tenho que ir, me diz a faculdade que eu tenho que frequentar para mim me preparar para isso. E Deus fala para ele: você não vai em faculdade nenhuma, você não vai fazer nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai dizer tudo o que eu ordenar.
Ponto. Bom. E ele diz: não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Verso 18: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o o que ele fala volta vazio, irmãos? Irmãos, eu entendo que isso aqui não é magia de Harry Potter. Deus vem com a varinha, tim, tá todo mundo agora é forte, todo mundo, Davi gostou, virou um muro, né? A gente acha que as coisas de Deus é assim, tim, os olhinhos brilham, né? Pastor Giliardi, aí vem um maridão no cavalo branco. A gente às vezes acha que as coisas de Deus é desse jeito, irmãos. Irmãos, o reino de Deus é a força, é com esforço, é batalha, são pessoas posicionadas, pessoas que assumem responsabilidade, pessoas que creem no poder de Deus, não no poder delas, não no braço delas, não na capacidade delas. Nós vamos vencer, Deus está falando isso, Ele vai nos proteger. O desafio é grande, a seara é grande, é muita responsabilidade, é muito problema. Não é fácil, mas nós vamos vencer. É isso que Deus está falando para as famílias aqui, hoje, agora. É assim, irmãos. Mas eu preciso me posicionar. No início, quando a gente falava, eu quero ser essa coluna de ferro, eu quero ser essa cidade forte. Mas aí amanhã, irmãos, amanhã eu estou cheio de coisa para fazer. Amanhã tem que ir no médico, amanhã tem que levar menino para a escola, fazer almoço. A gente tem coisa para fazer, irmãos. As coisas naturais e terrenas, elas precisam ser feitas. Trabalho, comida, tomar banho, todo mundo faz. Não é só o povo de Deus, não. Mas eu tenho uma responsabilidade aqui na terra que Ele nos deu autoridade. É a capacidade de pertencimento desse reino. Talvez você esteja aqui hoje e não se sente pertencente a esse reino. Porque quando eu entendo esse texto, onde ele diz de fato que nós seremos fortificados, uma coluna de ferro, essa estrutura, esse muro de bronze, irmãos, isso não é da noite para o dia. Aqui é o começo, eu falei no início, o ministério profético de Jeremias durou 40 anos. 40 anos, vocês querem saber o que Jeremias enfrentou? Abre lá em Jeremias, quer ver? Jeremias 16, 2, 4. Abre lá, Jeremias 16, 2, 4. Se quiser, pode ler até aqui na projeção. Olha o que Jeremias faz aí, ó. Fala aí, ô Maiada. Olha o que Deus fala para Jeremias, ó. Não se case. Tem gente que achando que casamento é ruim ainda. E ele fala para Jeremias, ó, não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Passa, Samuel. Porque assim diz o Senhor a respeito de todos dos filhos e das filhas nascidos nessa terra, e a respeito das mulheres que forem as mães dos homens que forem os pais. Passa, Samuel. Eles morrerão de doenças graves. Ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo.
perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves dos céus e dos animais da terra. Aí a gente pensa assim, nossa, Deus pediu Jeremias de ter filho, de casar e ter filho. Mas olha por quê. Jeremias, como um pai, Jeremias, como um marido, não ia sofrer por causa disso aqui? Quando Deus disse para ele, não se case, Deus estava preservando Jeremias. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, não é fácil para ninguém. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus desafios. Não é fácil para ninguém, mas eu entendo que quando Jeremias recebe uma palavra dura como essa, não se case, é para o bem, para que ele não sofra lá na frente. E aí Deus fala para a gente, não vai, não faz, não fala. Aí a gente vai lá, faz, fala. E aí o que acontece? Vem a consequência. Irmãos, eu espero que vocês tenham conseguido entender a dimensão da dificuldade do momento profético de Jeremias. De quem ele era, do cenário que ele ia enfrentar. Se você quiser saber um pouquinho mais, leia esse livro de Jeremias. Ele foi preso. Jeremias foi considerado o profeta chorão. Porque ele falava com Deus, Deus, eu já estou aqui esse tempo todo falando para esse povo, e esse povo não quer saber de nada, Senhor. E Deus falava, eu só mandei você continuar falando, só isso. Não é sobre o que eu quero, irmãos, não é sobre o que nós queremos, é sobre exatamente esse chamamento, é sobre Deus na nossa vida, se nós vamos de fato nos submeter à vontade dEle, ao que Ele quer, se nós de fato vamos nos submeter às determinações, àquilo que Ele tem, se de fato eu confio que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Irmãos, se nós não somos fortificados, se nós não somos coluna, o problema é nosso, porque Deus já decretou isso sobre mim, sobre você. E por isso eu digo com toda convicção, irmãos, não é uma palavra triunfalista para você sair daqui alegrinho, não, amanhã vai dar tudo certo, não, irmãos. Amanhã não vai dar tudo certo, amanhã vai vir problema, vai vir desafio, mas Deus me garantiu que Ele vai nos proteger, é isso, é assim que as coisas funcionam. Ele me garantiu que Ele vai me capacitar, Ele me garantiu que Ele vai estar comigo. Essa é a diferença. E é isso que nós precisamos crer, irmãos. Quando aquele hino foi ministrado, foi composto, posso crer porque Ele vive, posso crer no amanhã, não é porque amanhã ia trazer uma boa notícia, é porque o amanhã que o autor estava querendo dizer era a eternidade. Porque, irmãos, o que nós estamos vivendo aqui na terra é isso. O que nós estamos vivendo na terra é isso. E eu digo para vocês o seguinte, nós temos sim que acordar todo dia de manhã, arregaçar a nossa manga e fazer o que precisa ser feito. O que não adianta, irmãos, é nós continuarmos amuados, sentados, deitados na cama, esperando que algo sobrenatural aconteça. Não estou limitando a Deus e Ele pode fazer isso. Pode, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas o que eu entendo nós temos a garantia de proteção de Deus quando estamos indo em nome dEle. Ele já me deu autoridade. Deus, se você precisa, guarde isso, se você precisa de permissão de alguém para viver um casamento diferente, para ter uma família diferente, para ter uma vida diferente, você tem permissão de Deus para fazer isso.
Exatamente por quê? Porque essas coisas Deus criou, Deus estabeleceu. Deus não fez, irmãos, uma família para que os filhos fossem discipulados pela escola, que os filhos fossem discipulados pelo sistema. Deus não fez um casamento para que o casamento fosse regido, discipulado por pornografia. Deus não fez uma estrutura brilhante onde ele diz que o homem se torna um com a mulher, irmãos, para ficar cada um vivendo a sua vida independentemente, e o tempo ir passando, e você se tornando velho, e depois que perde, vai dar valor. Deus não nos fez para isso. Portanto, irmãos, se o nosso casamento hoje não está bem, ele não está bem hoje, mas a partir de amanhã, você vai fazer um compromisso com Deus. E não é querer transformar o marido, não. Marido não é querer transformar a esposa. O pastor falava sobre isso na sexta-feira. Senhor, muda o meu marido, muda a Vanessa, Senhor. Olha, eu não estou aguentando mais. Não é essa a oração, não, irmãos. O que ela faz eu não estou mais suportando. Deus não quer ouvir o meu desabafo. Senhor, eu não estou conseguindo lidar, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo compreender o lado dela, eu não estou conseguindo, eu sou o responsável. Coloca as palavras na minha boca para que eu extraia dela o melhor. Muda a minha forma de tratá-la, Senhor, me ajuda a enxergar aonde eu estou sendo pesado. A oração para o marido, para a esposa tem que ser assim, irmãos. Agora a gente passa anos dobrando o joelho. Ah, Senhor, muda! Senhor, muda! Senhor, muda! Senhor, muda! E aí ainda vai botar culpa em Deus. Deus, 10 anos que eu estou orando, o Senhor não muda meu marido. O Senhor não muda minha esposa. Agora, quantas vezes nós de fato dobramos o joelho e falamos, Senhor, eu vou me responsabilizar pelo meu casamento. Você já orou assim? Eu vou me responsabilizar pelo meu casamento? Portanto, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser um homem diferente. E essa é a essência, irmãos. Deus nos chama para um posicionamento. Amém? Um posicionamento. Fiquem de pé, igreja, em nome de Jesus. Mateus 24, a partir do verso 4, vai dizer assim: Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras, de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia não esconde, irmãos, de ninguém. Pelo menos nós que estamos aqui nessa noite, que nós não vamos ter lutas, pelo contrário. Irmãos, se nós não nos posicionarmos hoje, em algum momento da nossa história, nós vamos precisar nos posicionar. Se nós hoje estamos com dificuldade de dizer não, em algum momento da nossa história, nós vamos precisar dizer não. E eu queria que você recebesse essa palavra com todo o amor do mundo sobre a sua vida.
porque eu recebi essa palavra com todo o amor do mundo, porque eu entendi que o Senhor quer que eu me prepare, quer que eu esteja pronto, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Essa palavra não me remete a deixar de ter uma vida leve, pelo contrário, ela me remete a ter uma vida entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em você é maior do que está no mundo. Vamos à luta, vamos encarar, vamos mudar isso. Não se conforme com o que está ruim, irmãos. Levante a sua cabeça, erga a sua voz, se posicione. Homem de Deus que está aqui, se posicione, irmãos. Se posicione. Ah, mas eu vou me posicionar como, pastor? Dobra o seu joelho em primeiro lugar, não é mandando não. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu quero a minha família diferente, eu quero o meu casamento diferente, eu quero os meus filhos diferentes, Senhor, eu quero te servir diferente. Faz isso em mim, Senhor. Eu duvido se esse Deus vai ficar com as mãos encolhidas. Eu duvido se esse Deus que é pregado aqui vai reter algo sobre a tua vida. Agora se posiciona como homem, e não é mandando, irmãos, é se submetendo à vontade dele, é se submetendo às orientações dele. Não é chegar em casa agora chutando porta e mandando isso, mandando aquilo, não, irmãos. É: Senhor, faz de mim esse homem que o Senhor criou. E eu não conheço, irmãos. Eu estou descobrindo na palavra de Deus o que de fato Deus criou. E cada dia que eu vejo o que Deus criou, eu vejo o quanto eu estou distante de ser o homem que Deus criou. Porque é esse homem, irmãos, que sabe que não vai ser fácil, mas é esse homem que fala: se o Senhor estiver comigo, vamos embora. Se o Senhor estiver comigo, vamos embora. E se você está aqui nessa noite, tem essa certeza: Senhor, se o Senhor estiver comigo hoje, a gente vai em frente. Então vem aqui na frente. Vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Traga a sua esposa. Eu estou falando isso para homem que está aqui. Traga a sua esposa e fala: agora vai ser diferente. Como homem de Deus, as coisas agora vão ser diferentes. Porque aí, irmãos, você vai ver sim o sobrenatural de Deus na sua história. Se você deseja ter um casamento diferente, uma família diferente, se posicione diante de Deus agora, na testemunha mesmo, na presença de testemunhas. Isso não é envergonhar não, irmãos. Isso é glorificar o nome do Senhor. Vocês três aí, ó, vem para cá. Já estão aí prestes a formar uma família também. Vem para cá, em nome de Jesus.